E boa noite a todos. É muito bom poder revê-los novamente. E mais uma vez gostaria de estender as mais cordiais boas-vindas a cada um de vocês, a sua família. E se por acaso essa é a primeira vez que você está aqui entre nós, nós nos sentimos extremamente honrados pela sua escolha, pela sua decisão de estar entre nós, e esperamos poder revê-lo nas próximas semanas. Bem, essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe por uma única e simples razão: para que juntos nós possamos, semana após semana, ter uma experiência real com Deus. Tudo por amor. Esse é o título da atual série de mensagens que nós estamos desenvolvendo desde as últimas semanas. E nessa série nós temos abordado alguns dos pontos chaves em nossos relacionamentos afetivos e, acima de tudo, como nós podemos desenvolver relações saudáveis, fundamentadas na orientação de Deus para a nossa vida familiar. Mas se alguém perguntasse a você qual é o aspecto mais importante de um relacionamento, o que você responderia? O que é mais importante num relacionamento? Talvez muitos de vocês diriam que é a autenticidade, ser honesto, ser genuíno, ser sincero, sempre dizer a verdade, sempre viver em verdade. Ouçam com atenção a orientação que nós encontramos na palavra de Deus. Seguiremos com amor a verdade em todo o tempo, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade. Queridos, os relacionamentos que perduram são relacionamentos construídos sobre a confiança mútua. E não pode existir confiança sem verdade. Porque se você não fala a verdade, as pessoas não podem confiar em você, certo? E se não confiam em você, não há como manter um relacionamento significativo com essa pessoa. Você tem dúvidas quanto a isso? Pergunte para o Cláudio Maurício e para Patrícia Regina. Pode pedir para eles entrarem, por favor. Cláudio Maurício, não tinha uma outra camisa para você colocar, Cláudio Maurício. Tinha que vir desse jeito. Como você é injusta, Patrícia Regina. Sempre fala que eu tô sempre que nem um personagem de quadrinhos quando eu resolvo pôr um negócio mais... Parece um palhaço. Eu tô jovial. Oi, doutora, boa tarde, Boa tudo tarde, bem? boa tarde. Podem sentar, por favor. Vamos lá. Cláudio Maurício, né? Patrícia Regina. O que traz vocês aqui hoje? Quem me trouxe foi ela, né? Porque eu não tenho nada. Não tem nada mesmo, não tem um pingo de consideração, não tem respeito, não tem carinho, não tem sensibilidade, não tem tempo, não tem nada. Eu também não tenho dinheiro para pagar uma consulta que você falando tanto desse jeito, Ok. Vamos começar pelo começo. Cláudio Maurício, né? Já que você está aqui agora, você pode começar contando para mim o que ela acha que é o problema de vocês. Ela tá achando que eu tô traindo ela. Não sei de onde tirou isso, mas enfim, como se já não bastasse uma na minha vida, né? Doutora, sabe o que é? Ele tá com um comportamento muito estranho ultimamente. Porque assim, da hora pro nada, começou a me trazer agradinhos, presentinhos depois do trabalho. Aí na última semana, um dia ele trouxe umas flores, no outro dia trouxe bombom. Outro dia desses, doutora, eu chego em casa, ele tá ajudando as meninas a fazer dever de casa. E ontem eu quase infartei. A gente acabou de jantar, Cláudio Maurício pegou os pratos, levou para a cozinha e colocou dentro da pia. Eu passei mal vendo aquilo. Ela acha isso estranho, agora tá com uma mania também, você acha? Eu chego em casa e ela parece um cachorro farejador, entendeu? Pega minha meia, pega meu colarinho, cheira até minha carteira, sabe assim? Por quê? Quer privacidade agora? Pra ficar escondendo as coisas de mim? Não posso mais olhar o que você faz pela rua? Que coisas, Patrícia Regina, que escondendo, que coisas, Patrícia Regina. Gente, com que frequência vocês conversam? A gente se fala todo dia. É muito mais, inclusive, do que aquilo que eu considero saudável para meus ouvidos. E ela fala muito. Você tá vendo, doutora? Nem conversar comigo ele gosta.
Agora fica trazendo agradinho pra casa. É claro que tem alguma coisa. Gente, quando eu falei conversam, eu quis dizer assim, falam sobre como foi o dia de vocês, como vocês estão se sentindo. Vocês expressam assim suas alegrias, suas angústias. Vocês conseguem ser sinceros um com o outro? Doutora, fácil de responder isso. Sabe quando a gente conversa? Nunca. Cláudio Maurício nunca tem tempo de conversar comigo. Porque quando eu pergunto como é que foi o dia dele, as respostas são sempre assim: não, aconteceu nada não, tá tudo bem. E isso sempre assim, ó, controle remoto na mão. Tá. Agora, quando eu tento compartilhar como é que foi o meu dia, ele não presta a menor atenção. Ele não tá nem aí. Aí ele só fica gritando lá de longe: querida, tô ouvindo sim, Nossa, é mesmo? Que legal, né? Até quando isso não combina em nada com o que eu acabei de falar. Patrícia Regina, você é muito injusta, Patrícia Regina. Na semana passada mesmo, eu fiz um relatóriozinho e descrevi meu dia tintim por tintim. Mas sabe o que acontece? Eu conto tudo pra ela. Na verdade, é assim, eu não conto tudo. Tipo, na semana passada mesmo, eu descrevi meu dia, a parte mais legal do meu dia, que tinha a ver com um xilofone imaginário. Sabe o que você fez? Você parecia um bêbado contando. Ela morde! Eu mordo! Mas isso é uma piada. Eu que mordo! Doutora, você não sabe como é que é conviver com esse homem em casa. Ele fica louco, fica doente se tudo não está exatamente do jeitinho que ele gosta. Aí eu tenho que passar o dia correndo, feito uma louca em casa, para deixar tudo do jeitinho que o Cláudio Maurício gosta. Senão fica esse bicho, fecha a cara, acaba com o humor do dia. Tá bom, mas vamos voltar ao problema O inicial? problema todo, doutora, é que ele está me escondendo alguma coisa e eu tenho que saber o que é. Mas, Patrícia Regina, me fala uma coisa. O que faz você achar que essas atitudes bonitas do Cláudio Maurício, lavar louça, ajudar as crianças com dever, trazer presentinhos de vez em quando, o que faz você achar que isso tem a ver com um sentimento de culpa? Excelente pergunta! E sabe por quê? Que tem alguém aqui que fica uma fofa quando está se sentindo culpada. Por exemplo, um dia desse cheguei do trabalho, a mesa estava posta, a minha comida predileta à mesa, sobremesa, as crianças dormindo, e eu pude assistir 2 horas de televisão seguido, 2 horas, e depois ainda teve tela quente. Tudo isso para descobrir em seguida, quando eu abro a porta da garagem, o carro está todo arrebentado. Entendi, Cláudio Maurício, mas você está me contando que ela faz essas coisas, que ela age dessa maneira. Mas e você? Quando você sabe que vai enfrentar algum conflito dentro de casa, você é sempre sincero ou às vezes você também usa esse mecanismo? Mais uma vez o nosso casal está numa situação difícil. E mais uma vez, Cláudio Maurício está na parede. O que temos aqui é uma situação muito comum com diversos casais e até coisas que vocês já viram. A falta de um ambiente de segurança, de confiança, que permite com que os dois possam conversar, interagir. Mas eu tenho certeza que vocês estão com a mesma pergunta, a pergunta que não quer calar. Vocês acham que Cláudio Maurício está escondendo alguma coisa? Agora é a vez de vocês participarem. Quem vai me ajudar é a Cibele. Cadê você? Tô aqui. Está escondida? Aqui. Ô, Cibele, vamos perguntar para todas as pessoas que estão aqui conosco. Será que eles também acham que Cláudio Maurício está escondendo alguma coisa? Não sei, o que o senhor acha? Eu acho que tá. O que? É o que ela tá pensando ou alguma outra coisa? Acho que o que ela tá pensando. Ixi, o negócio tá feio aqui. Vamos ver se alguém tem uma opinião diferente. Aqui na frente, você acha que ele tá escondendo alguma coisa? Que é o que ela tá pensando? Acho que é um pouquinho de loucura da cabeça dela também. Olha, uma mulher, hein? Vamos ver o que acontece aí então, Carlos. Agora o negócio tá 1 a 1. Ou ele tá escondendo ou ela é louca. Vamos saber... Coitado, Cláudio Maurício. Vamos saber como que vai resolver, como é que eles vão resolver, como é que Cláudio Maurício vai sair dessa vez e como que o casal vai conseguir fechar esse momento. Vamos lá? Assim, as pessoas não conseguem ouvir a verdade logo de cara, né? E você tem que ir aos poucos, tipo, sabe aquela história do gato subiu no telhado? E As pessoas? Cláudio Maurício, as pessoas? Eu não sou as pessoas, Cláudio Maurício, eu sou a sua esposa, Cláudio Maurício. Eu não sei o que você está fazendo comigo, Cláudio Maurício. O que você está escondendo de mim, Cláudio Maurício? E você vai me largar, é isso? Vou te
largar, Patrícia Regina. Você tá me trocando por outra, Cláudio Maurício. Patrícia, já tô te trocando. Patrícia Regina, não é você que eu tô trocando. Como que não sou eu que você tá trocando? O que você tá trocando então, Cláudio Maurício? Você vai ser compreensiva comigo? Fala logo, Cláudio Maurício. O que é tão sério assim que você não pode me contar? Fala, Cláudio Maurício. Eu não resisti. Como assim você não resistiu? Eu acabei Fala, Cláudio Maurício. encomendando uma televisão 3D de 72 polegadas com 250 GB de memória pra Copa! Pronto, falei. Como é que é? Você encomendou aquela TV que custava os olhos da cara, Cláudio Maurício! E você fez isso pelas minhas costas, sem falar comigo! Cláudio Maurício, se isso não é traição, o que é então? Patrícia, calma. Ele tem que se sentir seguro pra ser sincero com você. Passa a mão. Eu quero ser sincero com você. Você tem que ser sensato, Cláudio Maurício! Isso é um absurdo, é uma palhaçada! Vamos embora que essa sessão vai ficar muito cara! Eu não falei que ele era louco. Patrícia Regina, a gente tá aqui, a psicóloga tá aqui pra ajudar. Peraí, volta aqui, eu faço um desconto. Cada casal com suas histórias, né? Mas hoje eu gostaria, queridos, de ir com vocês ao início da história humana. E eu gostaria de, juntos, analisar um pouquinho o primeiro casal que pisou no nosso planeta, Adão e Eva. Do ponto de vista técnico, se tinha um casal que possuíam tudo para ser feliz, eram eles. Não precisavam acordar de madrugada com criança chorando, não tinham contas para pagar, não tinha shopping para gastar. E acima de tudo, nenhum dos dois tinha sogra. Bem, podemos dizer que eles viviam no ambiente perfeito. E portanto, podemos dizer também que eles tinham um relacionamento perfeito. No entanto, houve um momento em que o pecado entrou em cena e trouxe uma nova e desconhecida dimensão à vida dos nossos primeiros pais. Ouçam aquilo que nós encontramos no livro das origens, o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, por isso me escondi. Medo. Esse, queridos, foi o primeiro sentimento que o homem sentiu ao afastar-se de Deus. Medo. E esse é o sentimento que tem destruído a cada um de nós desde então. E eu pergunto a você nesse início de noite: o que o medo faz aos nossos relacionamentos? Permitam-me sugerir pelo menos 3 consequências. As consequências do medo em nossos relacionamentos. A primeira delas: quando estamos com medo dos nossos erros, nós nos tornamos defensivos. Quando nós temos medo das nossas debilidades, dos nossos erros, invariavelmente nós nos colocamos na defensiva. Em outras palavras, quando nós temos receio dos nossos erros, nós julgamos a motivação das outras pessoas, pois assim nós desviamos a atenção de nós mesmos. Por quê? Porque nós não gostamos nem um pouquinho de admitir as nossas faltas. Nós não gostamos de admitir nossas fraquezas. E na realidade, comumente, de maneira muito simples e fácil, nós
negamos as nossas deficiências. Fazemos com que os nossos erros não pareçam tão grandes quanto são. Você conhece aquelas pessoas que erram e simplesmente não admitem o seu erro? Ou quem sabe eu pergunto a você, você já se pegou defendendo um erro que você é consciente dele por puro orgulho, não querendo admitir sua falta? Quando nós temos medo dos nossos erros, nós nos colocamos à defensiva. Querem ver? Vamos retornar aqui ao exemplo dos nossos primeiros pais. O texto bíblico continua no capítulo 3 de Gênesis. Aí Deus perguntou: por acaso você comeu da fruta, a fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: a mulher que me deste para ser minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Quando temos medo dos nossos erros, nós nos tornamos defensivos e agimos geralmente de duas formas: acusamos ou encontramos uma desculpa. Nós acusamos o nosso cônjuge ou achamos uma desculpa, muitas vezes esfarrapada, para as nossas atitudes. A culpa é sua, a gente diz. E como é fácil dizer isso, a culpa é sua. Foi exatamente isso que Adão fez. Ele culpou a mulher. Só que na realidade ele estava culpando o próprio Deus. Ele disse: a mulher que me deste. E sem dúvida alguma ele estava colocando a culpa do seu erro em Deus. Adão culpou a Eva, Eva culpou a serpente. Percebem? Desde o início da história humana nós somos mestres em culpar outras pessoas ou coisas em virtude dos nossos próprios erros, das nossas próprias faltas. Nós acusamos o nosso cônjuge e encontramos uma desculpa para nós. Essa é a estratégia. Mas o que a Bíblia nos diz sobre isso? Se dissermos que não temos pecado, diz a palavra de Deus, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando aceitar a verdade. Nós fingimos dessa forma que nada está acontecendo. Nós enganamos a nós mesmos. Mentimos para nós mesmos. Para que você pense. O que você finge não ser um problema no seu relacionamento? Ira? Preocupação? Perfeccionismo? Intimidade sexual? Interesses em comum? O que você continua fingindo não ser um problema no seu relacionamento? Ou se colocarmos de uma outra forma, quais são as falhas que ao serem mencionadas fazem com que você coloque-se em uma posição totalmente defensiva? O que lhe faz dizer: eu não quero falar sobre isso? Porque quando nós falamos essa frase, é uma afirmação de defesa própria. Isso significa que essa questão, esse assunto, aponta diretamente uma fraqueza e você não se sente à vontade para falar sobre ela. Eu não quero falar sobre isso. Quando nós temos medo dos nossos erros, nós nos tornamos defensivos. Mas o que fazer? Nós temos sempre algumas opções. Uma delas é simplesmente esconder a situação, fingir que ela não existe, tentar ignorar essa situação na esperança de que um dia mude. Essa é aquela opção que podemos chamar a opção do avestruz. Você enterra a cabeça num buraco e fica ali esperando, fingindo que nada está acontecendo. Uma outra opção é sempre encontrar uma desculpa, um culpado para os seus próprios erros. E essa é a tendência de ficar na busca de razões, sempre buscando uma razão, uma evidência para explicar uma outra situação. Já uma outra opção é simplesmente você busca minimizar a situação, aparentar que as questões envolvidas não são tão sérias assim, ou que são apenas alguns aspectos momentâneos e que com o tempo vai mudar. Já a quarta e a correta opção é simplesmente admitir suas dificuldades,
confessar a Deus, confessar ao seu companheiro, ao seu cônjuge, confessar às pessoas envolvidas que você precisa de auxílio e crer que você encontrará alívio, o alívio que você tanto busca. Não se esqueça, quando nós temos medo dos nossos erros, nós nos tornamos defensivos. E isso, queridos, infelizmente, apenas faz com que um relacionamento com dificuldades apenas piore. Uma segunda consequência do medo nos nossos relacionamentos afetivos é que quando estamos com medo dos nossos sentimentos, nós fugimos e nos distanciamos. Notem novamente como foi o sentimento de Adão e Eva. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo. Por isso me escondi. Medo e fuga. Medo e a busca por um local ou uma situação para se esconder, tentando, de certa forma, encontrar um esconderijo. Medo e esconderijo, essas palavras sempre andam juntas. E quando nós vivemos, queridos, situações como esta, nós temos a tendência de construir muros ali ao nosso redor. Nós colocamos uma barreira para que as pessoas não se aproximem de quem realmente somos. Usamos máscaras, fingimos ser quem não somos. E aqui nós, homens, nós somos mestres em usar a distância como uma forma de lidar com situações que, às vezes, nós não fazemos a mínima ideia sobre o que fazer. Momentos em que você vê sua esposa chorando, já aconteceu comigo. E minha esposa chorando numa situação, não sei o que eu faço. Não sei o que fazer. E muitas vezes nós precisamos ser mais sensíveis às situações. E muito provavelmente a reclamação número 1 da grande maioria das mulheres casadas é que não fazem a mínima ideia daquilo que o marido está sentindo. E dizem: ele não fala comigo. Ele não fala comigo. Antes de casar nós ficávamos horas conversando. Tudo que vinha à nossa mente era um assunto importante para conversar. Mas agora que a gente é casado, ele só quer falar, ou só fala quando ele quer comer, quando ele quer fazer sexo, ou mudar o canal da TV. Quando nós temos receio dos nossos próprios sentimentos, nós nos distanciamos. E essa, queridos, é uma realidade para as mulheres também. Existem pelo menos 3 sentimentos que de fato nos deixam receosos. Eles nos deixam com medo. Mas a Bíblia afirma que se nós realmente queremos ser autênticos, nós precisamos aprender a como expressar esses sentimentos, sendo casados ou não. Cada um de nós precisa aprender a como lidar com esses sentimentos em nossa vida. E o primeiro deles é mágoa. Nós não gostamos de admitir quando nós estamos magoados. Por que será, hein? Porque muitas vezes nós achamos que agindo dessa forma nós mostramos a nossa vulnerabilidade. Tem alguma coisa errada, querida? Não. Está tudo bem. Tem certeza? Parece que você não está muito alegre hoje. Não é nada não. Mas eu te conheço. O que está acontecendo? Escuta, está tudo bem. Está tudo bem? Será? Queridos, a grande realidade aqui é que nesse mundo nós sempre teremos que passar por situações em que nós nos magoamos. O problema é que quando nós não sabemos lidar com esse sentimento. Davi, certa vez, escreveu o seguinte: meus olhos de mágoa se acham amortecidos. A dor causada pela mágoa era tamanha que ele não conseguia ver uma solução. Davi só chorava. E algumas vezes nós somos magoados de propósito. Outras vezes as pessoas nos magoam por acidente. Mas não importa qual a razão. O que nós precisamos entender é que sempre nós teremos que nos confrontar com essa realidade da mágoa. E o pior é que se nós não resolvemos as questões da nossa mágoa, ela se tornará em rancor e um dia isso nos causará, não tenham dúvidas quanto a isso, nos causará sérios problemas. É a mesma coisa de você pegar uma garrafa de Coca-Cola quente e chacoalhar. Um dia vai explodir. Esse é o resultado da mágoa no coração humano. Um dia explode. O sentimento que nós precisamos lidar
além da mágoa e a ira. A maioria das pessoas não sabe o que fazer quando ficam nervosas. Como é difícil em determinadas situações controlar a nossa raiva. De vez ou outra eu me pego em situações que eu preciso me controlar. E aqui em São Paulo não é fácil. Aqueles que, em virtude da sua profissão ou função, precisa estar dirigindo pela cidade para um lado e para outro, tem momentos que você tem que ter realmente paciência. Já há algum tempo eu sempre passo, quase todos os dias, na Avenida João Dias. Geralmente perto da hora do almoço. E é um horário que há um motorista, o mesmo, que dirige um daqueles carros fortes, carrega dinheiro. Ele para sempre na João Dias, em frente de um banco. Naquela hora ele para toda a avenida. Toda semana eu me encontro com ele. Eu fico pensando, por que custa ele entrar ali na calçada um pouquinho? Está vendo que aqui não tem como parar. Ele para toda semana no mesmo lugar. E nesse momento a gente fica, estamos atrasados, a raiva começa a chegar. O que eu faço? O que eu faço aqui? Não é fácil. Não é fácil. Tem vontade que dá, momentos que dá vontade de você dizer algumas coisas ou fazer algumas coisas, mas não podemos agir assim. Precisamos aprender a nos controlar. Mas há um detalhe importante, queridos, é que a Bíblia apresenta que existem situações que nós não apenas podemos, mas devemos expressar a nossa indignação. Ouça só o conselho bíblico. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Esse é o segredo. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Isso significa que existe uma maneira correta de expressar a nossa indignação. Existem maneiras construtivas, da mesma forma que existem maneiras destrutivas de você expressar esse sentimento. Esse é um assunto muito importante, por essa razão será o foco da mensagem da próxima semana. Como controlar os nossos temperamentos controlados nos nossos relacionamentos. E não perca a oportunidade, quem sabe, de convidar amigos para estarem também conosco no próximo sábado. Nós precisamos, queridos, aprender a como lidar com a mágoa. Precisamos aprender a como lidar com a ira. E um terceiro desafio é que nós precisamos aprender a como lidar com o nosso impulso sexual. Os sentimentos relacionados com sexualidade são muitas vezes um tormento para muitas pessoas. Na realidade, só de ouvir a menção disso, quem sabe deixou alguns de vocês inquietos. Certa vez eu li um artigo que aproximadamente 60% dos casais americanos, por exemplo, estão insatisfeitos com a sua vida íntima, no seu relacionamento físico. Por quê? Uma das razões é que a maioria não sabe conversar sobre o assunto. E como consequência, muitos homens e mulheres chegam ao casamento despreparados. Não sabem como se expressar ou como conversar sobre esse importante aspecto e assunto na vida matrimonial. Só que o sexo, queridos, foi invenção de Deus. A ideia foi dele. E Deus deseja que nós vivamos felizes também nessa dimensão. Se você tem dúvidas quanto a isso, leia o livro de Cantares, capítulo 7, por exemplo. O problema é que muitos crescem em um ambiente em que a sexualidade é um assunto proibido. Não se fala sobre o assunto. E como resultado, as crianças e os adolescentes, eles precisam descobrir por si mesmos. E nós sabemos muito bem que tipo de instrução existe por aí. Se o seu filho não recebe a instrução de você, ele receberá em outro local. E tudo isso, queridos, apenas acontece em nosso mundo para deturpar o plano de Deus. O plano de que um homem e uma mulher pudessem desfrutar alegria física, que um pode trazer ao outro dentro da santidade do relacionamento matrimonial. Portanto, nós temos que aprender a lidar com a mágoa, com a ira, com os nossos impulsos sexuais. Tudo isso dentro do contexto de que, se nós temos medo dos nossos sentimentos, nós fugimos e nos distanciamos em nossos relacionamentos. Um terceiro aspecto que gostaria de mencionar em relação ao medo como consequência dele é quando temos medo de perder nossa liberdade, nós começamos a exigir. E aqui, queridos, esse tipo de exigência centra-se em nossa própria insegurança. A insegurança requer que nós façamos tudo, sempre, da nossa própria maneira.
A insegurança requer que a última palavra seja sempre a nossa. A insegurança requer que a nossa vontade, e somente a nossa vontade, seja satisfeita. A insegurança requer que nós estejamos sempre com o controle total em nossas mãos. E esse, queridos, também não é um problema de agora. Também começou com o primeiro casal, Adão e Eva. Quando o pecado destruiu o relacionamento perfeito de confiança que eles possuíam, foi criado um conflito dos sexos que hoje nós presenciamos. No mesmo capítulo 3, no verso 16, Deus fala para a mulher dessa forma: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E desde aquele momento começou a luta por domínio nos relacionamentos entre homem e mulher. Só que esse, queridos, não era o plano de Deus. Essa foi uma consequência do pecado, e não é interesse de Deus que fosse assim. Deus nos criou como homem e mulher para que nós pudéssemos completar um ao outro e não ficarmos competindo um com o outro. Competição por domínio. Não importa o quanto a humanidade tente encontrar os paralelos para colocar em igualdade a mulher e o homem. Os homens são geneticamente formados de uma maneira e as mulheres são geneticamente formadas de uma maneira diferente. Nós fomos criados de forma diferente por Deus e nunca seremos iguais. E aqui, queridos, vale a pena lembrar que o plano inicial de Deus que, por sinal, nunca mudou, é que um homem complete uma mulher e uma mulher complete um homem. E não aquilo que nós temos visto por grupos cada vez mais vocais ao redor do nosso planeta. Muitos relacionamentos matrimoniais podem ser resumidos em 3 palavras: luta por poder. E uma luta que muitas vezes, queridos, é imperceptível, é inconsciente. Uma luta inconsciente entre o casal para saber quem domina a relação. E alguns vêm dizendo: mas isso não é justo. E eu pergunto a você: quem disse que a vida é justa? Lembre-se que aqui, em nosso planeta, ainda não é o céu restaurado. É ainda a terra corrompida pelo pecado, e as coisas não são perfeitas por aqui. E como consequência, se você continuar em sua busca por um relacionamento perfeito, insistindo em encontrar um companheiro impecável, insistindo em encontrar a companheira perfeita, você terá uma vida miserável e repleta de frustração, porque invariavelmente o ser humano nos decepciona. Certa vez uma ouvinte de um programa de rádio escreveu uma carta para aquele programa que era dirigido por uma psicóloga, por uma conselheira matrimonial. E a conselheira pegou a carta e começou a ler, e a carta dizia assim: tenho 44 anos e gostaria de encontrar um homem da minha idade que não tenha maus hábitos. E a doutora respondeu no rádio: eu também, querida. Queridos, nós precisamos aprender a viver em alegria, a despeito de não encontrar satisfação plena a cada uma das nossas necessidades. Muitos se iludem que trocar de companheiro resolve o problema, para depois descobrir que apenas trocou de problema. Queridos, ouçam bem: nunca foi plano de Deus que o seu marido ou que a sua esposa tivesse condição de trazer a satisfação plena e constante para todas as suas necessidades.
Queridos, existem algumas necessidades na nossa vida, ouçam com atenção, que somente Deus, Ele próprio pode satisfazer. Se você vive no seu relacionamento na busca por domínio, por controle, desista. E entenda uma coisa: ambos, marido e mulher, mulher e marido, precisam jogar no mesmo time. Pare de lutar um com o outro e lutem juntos contra as razões daquilo que estão destruindo, ou daquilo que está destruindo o seu relacionamento. Lutem juntos contra os problemas que estão destruindo a sua relação. E o que acontece é que, quando os problemas surgem, na grande maioria das vezes nós olhamos para o nosso cônjuge como inimigo. E geralmente isso acontece por medo de perder a nossa liberdade, por perder o controle. E nós começamos a exigir uma posição diferente de outra pessoa, sem nos preocupar com a nossa própria postura. Mas o que fazer então, hein? Alguns podem estar pensando nesse momento: eu nunca vou conseguir mudar minha atitude, nunca vou vencer meu medo de ser sincero com a minha esposa, eu não sei como lidar com a insegurança, eu não sei o que fazer para dizer aquilo que eu sinto. E medo, queridos, nos leva a sermos desonestos com os nossos sentimentos, e isso destrói a nossa relação. E eu pergunto a você: será que existe algum remédio para essa doença? A Bíblia apresenta a nós, queridos, pelo menos 3 deles, como vencer o medo no seu relacionamento. O primeiro remédio é: seja honesto com você. A Bíblia afirma o seguinte: o Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Pare de enganar-se a si mesmo. Agindo assim, você e eu postergamos os nossos problemas. Muitos tentam a vida inteira passar a imagem de alguém que não são, e com isso vivem sofrendo. Você não precisa viver fingindo ser um super-homem. Você não precisa viver fingindo ser a Mulher Maravilha. Não, seja você mesmo. E outro passo importante aqui também nesse momento é reconhecer as suas faltas e erros, porque somente assim você estará apto para encarar os seus temores e ter as ferramentas necessárias para vencer o seu medo. O segundo remédio: além de ser honesto com você, seja honesto com o seu cônjuge. No Novo Testamento, na Palavra de Deus, encontramos o seguinte conselho: confessem suas faltas uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. Queridos, nós precisamos admitir as nossas faltas, os nossos erros, para que nós possamos ser curados. Quando você admite os seus erros, você está admitindo os seus temores e também admitindo quais são os seus sentimentos. E ao revelar os seus sentimentos, você dá o primeiro passo para a cura que você tanto necessita. Só que isso requer honestidade, requer autenticidade da sua parte. E aqui uma lição de casa. Quem sabe se você fizesse uma lista das coisas que você reconhece ser as suas faltas no seu relacionamento. Faça a sua listinha. E que tal conversar sobre os seus erros, né? Queridos, eu arrisco dizer que se você colocar em prática a honestidade com você, com o seu cônjuge, os melhores anos do seu casamento estão à sua frente. Porque isso só depende do nível de autenticidade, do nível de confiança que você deseja investir no seu relacionamento. Seja honesto com você, seja honesto com o seu cônjuge. E o terceiro e mais eficaz remédio: seja honesto com Deus. Aproxime-se do Senhor e lhe diga: Deus, essas são as minhas faltas, esses são os meus erros, esses são os meus temores, e eu não sei o que fazer com eles. E por não saber o que fazer com eles, eu decido colocá-los diante de Ti, Senhor. Admita seus erros a Deus. E não se preocupe, você não irá surpreender a Deus por ser sincero, porque Ele conhece e Ele já sabe cada uma de suas faltas. O que Deus quer?
Ele só deseja que você admita, porque só admitindo você estará no caminho para que a cura possa ser real. Queridos, a Bíblia diz: não precisamos ter nenhum receio de alguém que nos ama com perfeição. Seu perfeito amor por nos afasta todo o temor. Querido amigo, querida amiga, Deus apenas deseja que você vá até Ele. Deus espera que você busque nele o perdão, a restauração. E o primeiro passo envolve honestidade. Talvez algum de vocês possa estar pensando: retirar o medo do meu relacionamento é a coisa que mais me dá medo. E por uma simples razão: para ser real, você precisa ser sincero, você precisa ser autêntico, você precisa ser honesto. E ser honesto em seus sentimentos é, sem dúvida alguma, das coisas mais arriscadas que você pode fazer, pois vai mostrar sua vulnerabilidade. Mas, queridos, não há como você e eu termos relacionamentos saudáveis sem mostrar nossas deficiências. Pare de fingir que você é um super-homem. Pare de fingir que você é uma super-mulher. Como se livrar dos seus temores? O amor não contém medo algum. Aliás, o amor plenamente desenvolvido expulsa qualquer vestígio de medo, porque o medo sempre traz um pouco de tortura do sentimento de culpa. O amor, queridos, é o único remédio eficaz para o medo. O amor é o único remédio eficaz para o medo. E eu não tenho esse amor. Nem você. Nenhum de nós tem esse amor. E só existe um meio de nós obtermos esse amor. Esse amor vem através de uma pessoa. E essa pessoa tem nome. E o seu nome é Jesus Cristo. E você que está passando dificuldades em seus relacionamentos, por que não buscá-lo nesse exato momento, hein? Se esse é o seu desejo, convido você a unir sua mente e o seu coração nessa simples prece que faço nesse momento a Deus. Pai querido, medo. Como seres humanos não há como fugir dele. Mas tua palavra nos afirma que no verdadeiro amor não há medo. Mas esse sentimento, Pai, o verdadeiro amor não é algo intrínseco a nós. Mas queremos, Senhor, aprender a como viver nessa terra, ligados à fonte única de amor, que é a tua presença, a tua pessoa. E ajuda-nos, Senhor, a que possamos, ao buscar constantemente tê-lo em nossa vida, possamos, Senhor, aprender a amá-lo sobre todas as coisas e transmitir esse amor ao nosso próximo, amando-os como a nós mesmos. E nessa lista de pessoas que estão próximas a nós, ninguém é mais importante ou está mais próximo do que o nosso cônjuge. Que nosso amor por Ti possa ser refletido ao nosso companheiro, nossa companheira, de maneira real, Senhor, e de uma maneira única e especial. Suplico a Ti por cada casal que aqui se encontra. Tu possa, Senhor, abençoá-los, ajudando-os a superar suas dificuldades, seus temores, seus receios. E aqueles que já passaram por experiências tristes,
em seu passado, que já viram seus relacionamentos destruídos e estão na busca por encontrar meios de poder viver segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Suplico, bom Deus, que em tua misericórdia tu possas mostrar o caminho a cada um deles. E ajuda-nos, Pai, a compreender que nunca conseguiremos preencher todas as nossas necessidades buscando nisso em um outro ser humano. Que possamos, Senhor, aprender com os nossos erros e com os erros das pessoas que estão ao nosso redor. E que possamos entender que somente em Ti encontramos plena satisfação, plena alegria, plena esperança. Pai eterno, derrama a Tua bênção sobre cada pessoa que aqui está. Também suplico Tua direção àqueles que ainda estão diante da decisão, da escolha de quem terão ao seu lado pelos anos que ainda terão nessa terra. Abençoe o Senhor nessa decisão. E, bom Deus, que não somente aos que estão aqui, aqueles que estão ouvindo a mensagem ou assistirão no futuro, que também possam sentir Tua presença de uma maneira toda especial. E, bom Deus, ajuda-nos a entender que no real e verdadeiro amor que somente vem de Ti, não há medo. E que na presença de Teu Filho amado Jesus Cristo possamos, Senhor, viver essa experiência, a confiança, a honestidade e a busca por fazer Tua vontade, Senhor. Pai querido, dá-nos uma semana de vitórias, uma semana em que possamos aprimorar nossos relacionamentos contigo em primeiro lugar, com os nossos familiares, com o nosso cônjuge, com os nossos amigos, e que possamos assim viver segundo o Teu querer, Senhor. E essas bênçãos e favores a Ti lhe suplicamos em nome. E pelo amor daquele que demonstrou o que é verdadeiro amor, e aquele que nos dá a esperança de um dia viver sem medo, Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor.